hoje tem uma receita vegetariana aqui no canal. É um risoto de shiitake com fungo seki que fica uma delícia. Bom, vamos para a receita, mas antes, se você ainda não se inscreveu no canal, já vou deixar o convite. Se inscreve, se você gostar do vídeo, curta, compartilha, comenta, porque sempre tem conteúdo novo por aqui. Para essa receita vou usar o shiitake e o fungo seki, que é um tipo de cogumelo seco, mas você pode usar outros tipos, ou só o fungo seki se preferir. E para começar, precisa hidratar o fungo. Aqui vou deixar de molho na água por uns 20 minutos. Nessa parte você também pode substituir a água por vinho branco. Enquanto isso, corto uma cebola grande em cubinhos e 5 dentes de alho que faço em lâmina mesmo, mas você pode fazer picadinho se preferir. Vamos limpar nosso shiitake. E aqui vai uma dica que eu até já falei em outros vídeos. Nunca lave os cogumelos, pois eles agem como uma esponja, absorvendo toda a água. Isso faz com que depois na panela ele fique sem gosto, além de não ficar com uma boa textura. Então, não lave o cogumelo. Para limpar ele, eu vou usar uma toalhinha. Se tiver com muita terra, dá até para umedecer, mas bem pouquinho. E aí é só passar com cuidado, porque como eles são frágeis, não dá para limpar com muita força, senão eles vão desmanchando. Depois, corto o shiitake em fatias. 20 minutos depois, retiro o fungo seki, sem jogar o líquido fora. Vou picando ele em pedaços menores. O líquido que eu deixei de molho eu vou coar, porque às vezes fica como se fosse uma areia que sai do fungo nesse líquido. Então passo pela peneira e reservo para usar na receita. Em uma panela coloco manteiga e um pouquinho de azeite de oliva. Eu gosto dessa mistura, mas se você não quiser, é só usar só azeite ou só manteiga ou o óleo que você preferir. Coloco a cebola para refogar. Quando ela começar a dar uma leve douradinha, misturo o alho, o shiitake e o fungo seki. Deixo dar uma refogada por uns 5 minutos, sempre mexendo, e coloco uma xícara de arroz arbóreo. O arbóreo é o mais usado para risoto, mas também pode ser o carnaroli ou o vialone nano. Como todo clássico risoto, vai vinho branco. Nesse tipo de receita, é sempre melhor usar o vinho branco seco ou meio seco. Então coloca uma taça e deixa uns minutos para evaporar o álcool e dar uma secadinha. Coloco sal, pimenta do reino. E aqui vai um truque. Para não usar apenas a água do fungo e ficar com um gosto forte só dele, eu uso metade da água do fungo e um pouco mais da metade de caldo de legumes. Pode ser o caldo da sua preferência. A quantidade de líquido no risoto, para uma xícara de arroz, são 3 xícaras de caldo, que aí vai colocando aos pouquinhos, pois dependendo do tipo do arroz pode ir mais ou menos essa quantidade. A temperatura eu deixo sempre de médio para baixo, para não queimar o fundo. Coloco umas folhinhas de tomilho e deixo cozinhar, mais ou menos uns 5 minutos. O risoto está pronto quando tiver sobrado bem pouco caldo e o grão estiver al dente. E aí nessa parte a gente coloca o queijo. Aqui eu estou usando queijo parmesão. Mexo bem, coloco manteiga, desligo o fogo e tampo a panela por uns minutos para ela derreter e o risoto não passar do ponto. Quando você ver que a manteiga já derreteu, é só misturar e servir. Eu adoro essa receita. É simplesmente o risoto mais gostoso de cogumelos que eu já comi. Super saboroso, rápido e sem mistério.